Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. Eu sou a Thaís Bernardes e hoje a gente vai falar sobre tradições afro-brasileiras. Eu recebo aqui no estúdio 3 convidados para a gente bater um papo. Em primeiro lugar, eu apresento a atriz e MC Flávia Souza. Flávia é idealizadora do grupo Afrolage, que realiza mensalmente encontros culturais que envolvem a prática do jongo, da capoeira Angola e outras manifestações culturais de matriz africana. Seja muito bem-vinda, Flávia. Gratidão, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu também recebo o músico, compositor e também instrutor de capoeira, Abel Luiz. Abel representa a Associação Cultural Capoeira Nova Ginga, que atua no Brasil e no exterior e também realiza atividades sociais em comunidades da região do Andaraí, aqui no Rio. Obrigada pela participação. Uma alegria estar aí com todos, todas e todos. E também está aqui comigo Célio Oliveira. Ele é presidente da Associação Cultural Filhos de Gandhi, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Célio. É prazeroso estar aqui com vocês. Antes da gente começar aqui o nosso papo, a gente vai assistir uma reportagem da Eliane Benício sobre o Aturiá Carimbó, que é um projeto de carimbó criado por paraenses aqui no Rio de Janeiro. A pisada firme na terra, os giros e o ritmo marcado pelo tambor confirmam. Isso é carimbó, expressão cultural típica do estado do Pará e da região amazônica, mas um patrimônio cultural brasileiro. A grande profundidade, e ancestralidade maior, ela vem dos povos originários, dos povos indígenas e dos povos africanos. Então, essa mistura, esse ritmo, a poética, a dança, ela está impregnada com essas duas culturas de uma forma muito predominante. A dança é embalada pelas maracas e pelo curimbó, instrumento de percussão que na língua tupi significa pauoco, que emite som. A pisada firme remete aos povos indígenas, os donos da terra, e o requebrado dos quadris aos africanos escravizados. Já os movimentos circulares dos braços e o tronco agachado representam a lida na lavoura e na pesca. Carimbó é identidade, vida, poesia pura. Não tem como não se envolver. Olha eu aí. Eu tirei os sapatos, vesti uma saia, mas para carimbolar nem seria preciso. Eu descobri hoje aqui que o carimbó é uma cultura livre. Todos podem e devem brincar. Não é isso, Andréia? É isso mesmo. O carimbó, ele é muito inclusivo. Eu acho que a partir do momento em que a gente determina que tem que ter uma roupa específica, a gente acaba excluindo pessoas que numa roda poderiam querer entrar nessa roda e participar. Então eu acho que é bem importante as pessoas sentirem-se à vontade para dançar. Quando tiver uma roda de carimbó, chegar e dançar e não importa a roupa que tiver. Natural de terras paraenses, Andréia escolheu o Rio de Janeiro para viver, mas não abandonou as origens. Trouxe com ela a missão de difundir o carimbó raiz, pau de corda, e criou o projeto Aturiá Carimbó. Quem conhece se encanta e acaba ficando no grupo. A Cristine, por exemplo, chegou há 4 anos, sem nunca ter praticado essa cultura. Detalhe, ela também é paraense. Foi me levando para um lugar onde eu já estive. E me deu um lugar muito de casa, de voltar para onde eu convivi, eu cresci, E é um lugar onde me traz conforto. A gente viu na reportagem que o carimbó é um patrimônio cultural e material, assim como o jongo, não é, Flávia? E aí eu queria que você explicasse pra gente e pra quem tá em casa o que é o jongo, esse patrimônio cultural e material, e como que você se descobriu nesse lugar. Então, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente falar de jongo. Eu descobri o jongo a partir do hip hop, que fui buscar a minha identidade,
a questão da afro-brasilidade, porque o hip-hop traz muito essa questão de você se reforçar. É uma cultura de matriz afro, muitas pessoas não sabem que ela foi apropriada. E quando eu descubro o jongo, passei por vários, né? Aprendi com o mestre Darcy aos 17 anos, fazendo um curso de teatro. Não queria fazer porque aquela coisa, né, do tambor e muito do preconceito, porque a gente também aprende a negar as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa identidade. E aos 17 anos eu tive essa oportunidade de estar com um grande mestre do jongo, que é o mestre Darcy, e fui aprendendo, e em alguns lugares eu fui passando em testes, né? Casa de show plataforma, precisava de alguém que dançava jongo, um quadro. Na faculdade, entrei na companhia folclórica porque sabia dançar jongo. Ia sair da faculdade e ia montar uma companhia de hip hop. Eu sou formada em dança. E logo montei o jongo na laje de casa. Minha avó ouviu aquilo e falou, não, esse tambor aí não pode, isso daí não vai ser presa. Aí eu vim descobrir que é uma herança de família. Minha bisavó era jongueira, sendo que na época, né, 1920, as pessoas eram queimadas, né, os pretos que praticavam as suas manifestações culturais. E aí minha bisavó teve que separar a família toda. Minha avó era caçula, de 7 anos, entregou a minha avó para uma família de pessoas brancas que ela confiou, e essas pessoas escravizaram minha avó. Então, minha avó ficou com uma imagem péssima de qualquer coisa que tivesse tambor. E aí eu fui explicando a ela, não, vó, isso é bom, hoje em dia aí mostrei, tem na faculdade, tem em todos os lugares. E a minha avó começou a frequentar as rodas de jongo. Nossa, que lindo! Que a gente, né, formou na laje da minha casa, que é tudo onde começou, por isso que é a Afrolaje, que foi um nome até que ela meio que citou, a gente ficou inventando alguns nomes. E é isso, né? Releitura das casas de comunidade, sim, do encontro de guetos, né? De círculo. E isso que você traz da nossa cultura, muitas vezes ser, né, historicamente marginalizada, criminalizada, isso também aconteceu com a capoeira, né? Quem praticava capoeira, né, era visto muitas vezes como marginal, né, era proibido. E aí eu trago essa pergunta para você, Abel. Quando as pessoas elas vão procurar você, elas têm uma noção da história da capoeira, da importância da capoeira como resistência, e como que você transmite isso para os seus? Primeiro, uma alegria estar com vocês aqui, ainda mais para a gente falar e ouvir sobre cultura, sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, sobre os que nos antecedem, né? A gente fala muito disso, que se hoje a gente está pisando no asfalto, teve gente que capinou e cavucou a terra para a gente estar aí, né? E eu acho que, bem nesse espírito, todas essas práticas, para mim particularmente, elas são práticas assim, de um modelo muito sutil e muito inteligente, muito complexo, de múltiplas pedagogias, que envolvem a dança, envolve a história, envolve a ancestralidade, envolvem música, envolvem se defender, se conhecer melhor, consciência corporal, e todas elas reunidas dentro de uma prática que é isso, vai ter elementos que, vamos dizer, são comuns, como, por exemplo, você entender que se organizar em roda, ter essa coerência com a ancestralidade, com determinadas hierarquias, com a suscetibilidade das coisas, de entender que aquilo que você está fazendo hoje, você recebeu de alguém, também você tem que preparar para que alguém receba amanhã. Então, nem sempre, acho que são trajetórias muito difusas e diversas pelas quais a gente vai ser encontrado ou vão procurar a gente. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode pensar é que toda vez que alguém pare para curtir um jongo, para curtir um desfile do carnaval, de uma afoxé, curtir uma roda de capoeira, que a gente consiga ser um disparador para que a pessoa, aquele encantamento gere algo além. E eu acho que é bem nesse espírito, assim,
se você tem uma cantiga que chamou a atenção daquela pessoa, a ponto dela parar e te procurar, a ponto de parar e querer filmar no celular para reproduzir em casa, aprender aquele jogo, procurar no YouTube, a gente está pontuando. E acho que é bem nisso. E como, inclusive, a reportagem citou, ter essa abertura para receber esse difuso, esse diverso e, às vezes, até esse contraditório, para a gente poder semear esses disparadores e também aprender assim, com demandas que a gente também, às vezes, nem sempre está preparado para absorver. E você traz na sua fala a palavra encantamento. E muitas vezes pode parecer contraditório, né? Porque, historicamente, a nossa tradição ela foi muito criminalizada, mas o encantamento sempre permaneceu e muitas vezes é através desse encantamento, sério, que a gente consegue atrair, né, outras pessoas e disseminar a nossa cultura e o que a gente é. Eu vejo Filhos de Gandhi como encantamento, é algo encantador quando a gente assiste. Então, eu queria que você trouxesse pra gente o que é Filhos de Gandhi. Além desse encantamento que a gente vê, o que é? Pois é, falar de Filhos de Gandhi é transcendental e, assim, é por ancestralidade, porque a batida dos tambores, né, move qualquer um. Você ouve o toque já começa, não tem um corpo que fique parado, né, porque mexe com ritmo, com dança, com a sua ancestralidade, você volta ao seu estado inicial, ao seu passado, né, os seus ancestrais, e ele fala muito forte. Os Filhos de Gandhi, para mim, falar dessa cultura e participar dela e ser presidente é uma honra muito grande. É muito grande. E, culturalmente, quando nós fazemos os nossos cortejos, através das baianas, dos ogãs que vão tocando, né? É mágico, é muito mágico. E o que é? Porque é muito mais do que um cortejo, né? Qual é o fundamento? A gente sempre fala, né, dentro das religiões de matriz africana, do fundamento. Qual é o fundamento dos Filhos de Gandhi? Os Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro, que nós temos em Salvador e tem em Rio de Janeiro, né? A diferença do Rio de Janeiro para Salvador é que em Salvador eles são 2 anos mais velhos do que o do Rio de Janeiro e veio uma dissidência vindo por senhor Encarnação, que era um ogã, que fazia parte da fundação de Salvador. Eles vieram para o Rio de Janeiro e fundaram aqui, junto com os estivadores do Rio de Janeiro, os Filhos de Gandhi, né? E em agosto próximo, 12 de agosto, o Gandhi completa 73 anos de resistência. É o afoxé mais antigo do Rio de Janeiro e faz parte da Pequena África, né? Nós somos ali na Camerino, somos a porta de entrada da Pequena África. Somos o cartão postal da nossa ancestralidade daquela Pequena África. E o Gandhi, por sinal, a Rua Camerino era chamada Rua do Depósito, né? É uma influência muito grande, porque ali era onde os negros, quando fala depósito, era depósito de negros. Inclusive, a sede do Gandhi é um ponto de engorda, onde os negros eram levados para ser engordados, para ser vendidos. Para ser engordado literalmente, né? Então, assim, a ancestralidade ali é muito forte. E eu vejo na sua fala e também na fala da Flávia, como que a gente teve apagamentos históricos, né? Do que a gente do que a gente era. Como, segundo vocês, que através da arte, porque é arte, como que vocês acreditam que a gente pode resgatar tudo que foi... Não sei se foi apagado, acho que não foi apagado, mas tudo que tentaram apagar. Como que vocês... Aí eu vou fazer uma pergunta para todos, para a gente passar rapidinho por cada um. Como que vocês acreditam que a gente resgata isso hoje? No caso... assim, acho que é manter a tradição, manter a identidade que foi deixada como herança no corpo desses ancestrais e que está aqui. Eu me considero uma pessoa jovem e manter uma roda cultural na Praça do Meyer durante 11 anos, né, com todo o preconceito, com tudo para dar errado. Eu acho que é você manter essa identidade, reforçar, porque cada vez que o tambor fala, é como ele falou. Quando o tambor toca, a ancestralidade traz tudo de volta.
Então, o importante é a gente manter, não deixar morrer e reforçar qual é a história por trás dessa identidade. Tem muita história de heranças, de reis, de rainhas, né, e que as pessoas não sabem. Então, é uma forma da pessoa buscar ali sua ancestralidade, sua identidade. E a Bel, capoeira canta história também, né? Acho que tem como eu falei, essa complexidade de tantas coisas reunidas e importantes, que esse tipo de apagamento, além do apagamento em si, de não se falar sobre, tem também um apagamento de você desvalorizar sobre, de pejorizar alguma coisa. E a gente está falando, né, de quantas coisas importantes para a nossa história, para a gente entender sobre as nossas famílias, sobre o que é a sociabilidade no Brasil, né? Por que determinadas coisas estão sempre em disputa, em combate, em luta, em extrema desigualdade, inclusive. Eu acho que, pensando nessas arenas de disputa e de como essas culturas são fundamentais, ainda mais com essas questões em termos de intolerância religiosa, de racismo, eu acho que, assim, de discutir o quanto a desigualdade em si promove distorções de como um ser humano é capaz de olhar para o outro. E eu acho que uma das grandes conquistas do Filhos de Gandhi, da capoeira, do jongo, de uma folia de reis, é a gente criar na cidade, no Brasil, no mundo, uma sensação de precedência. De, ao longo de uma atividade que se realiza há 11 anos, que vai chegar aos seus 111 anos, e aí ninguém um dia vai olhar para a rua e achar, pô, que estranho, nunca vi isso aqui. Porque daqui a 10 anos, hoje ela já tem pessoas que estão com seus 15 anos e vão falar, não, isso sempre esteve aqui. Eu nasci num lugar que era assim. Eu, por exemplo, trabalho num lugar, inclusive vizinho lá, da nossa amiga aqui, que é o Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, no Nise da Silveira. Eu coordeno lá a parte de música. O bloco é literalmente isso. Ele nasceu de loucos que pegam seus instrumentos, compõem suas músicas, são os donos da festa. Hoje, felizmente, não tem mais ninguém no regime manicomial, mas ele já tem 23 anos. Você pensar que muita gente, como eu, minha infância, que é ali, olhou para aquele lugar e, com razão, tem as piores memórias de coisas, da relação de o que um ser humano pôde fazer e hoje falar assim, pô, você conhece lá hoje de dentro, não sei o quê, pô, é lá onde tem o Afrolage, é lá onde tem o Loucura Suburbana. Virar uma referência também, né? E criar essa precedência, pensar que uma pessoa hoje que tem 20 anos, o bloco já tem 23, né? Assim como a roda, uma pessoa que hoje tem 12, 13 anos, cresceu vendo a roda. E isso fica para a cultura. Cresce com aquela cultura, a gente normaliza aquela cultura, não é isso? Sim, é verdade. Pô, imagina, 70 e poucos anos. É crescer demais, bicho. É por isso que o Gandhi, atualmente, nós estamos com algumas oficinas, tá? Oficina de dança afro, oficina de percussão, tá? Ensinando a percussão, tá? E nós temos agora encontros para falar da nossa cultura, da nossa história, e estamos até com projetos culturais para levar isso para os colégios, porque a comunidade em volta, ela não participa muito. Então, o nosso objetivo agora, atualmente, é buscar a comunidade para trazer ela para dentro da nossa quadra. Fazer com que os mais novos venham conhecer a história dos nossos ancestrais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Pessoal, o Câmara Rio Debate volta já já. A gente vai num intervalo rapidinho. Fica aí. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta tá de volta e o tema de hoje são as tradições afro-brasileiras. Aqui comigo no estúdio estão Flávia Souza, atriz, MC e idealizadora do grupo Afrolage. O músico Abel Luiz, que representa a Associação Cultural Capoeira Nova Ginga, e Célio Oliveira, que é presidente da Associação Cultural Filhos de Gandhi, aqui no Rio de Janeiro. E antes da gente voltar o papo, a gente vai assistir ao vídeo do professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, Adair Rocha. O professor Adair, que também dirige o Departamento Cultural da UERJ, falou um pouco sobre o jongo, a capoeira e o carimbó. Vamos ver. É importante podermos comentar dessas expressões
que originalmente, né, são da cultura africana e que passaram no Brasil por esse processo de escravização, né, numa das culturas mais longevas, né, do mundo, e que podemos traduzir hoje quando vemos a beleza do jongo, né, do carimbó e a capoeira, né, e por que não dizer o candomblé, e que são expressões que estão espalhadas pela cidade inteira ou pelos mais diferentes lugares e territórios onde, sobretudo, o povo que passou pelo processo de escravização maior está muito mais localizado. Você pode perceber que a diversidade, que a pluralidade, que a multicentralidade, né, estão presentes e numa costura ou num cezimento que traduz já o que você pode chamar então da cultura brasileira, né? E quando a gente fala, por exemplo, do carimbó, a gente está falando inclusive de uma junção da cultura afro com a cultura indígena, né? E como é que ela já é traduzida hoje para diferentes pessoas que vêm. E aí certamente podemos salientar o que acontece, por exemplo, num campo de futebol, né? Como é que o gramado traduz esse movimento, né? E que drible é esse, que originalidades são essas que traduzem, né, especialmente as favelas e periferias brasileiras, de onde esses movimentos, né, saem. Essa tradução e tradição da africanidade. O professor, ele finaliza falando dessa tradição da africanidade, e aí eu vou voltar em você, Célio, porque eu fiquei pensando assim, você falou que geograficamente vocês estão no centro do Rio de Janeiro e agora vocês estão fazendo um trabalho para as escolas. Como que você leva a sua tradição, você leva Filhos Gigantes para outras localidades desse Rio de Janeiro? Como que vocês fazem para disseminar o trabalho de vocês pela cidade, uma vez que vocês estão fisicamente em um determinado local? Nós temos apresentações, né? Apresentações de dança, temos nosso cortejo, né? O cortejo do Gandhi, ele é muito conhecido, né? E aí vem as nossas baianas, as nossas dançarinas, tem o nosso estandarte, né, o Ed Jô, que vem na abertura, e os orgãs que vem tocando. E hoje o Gandhi tem até uma novidade, nós temos uma cantora mulher, né? A Jaciara é uma das nossas cantoras. Antigamente só tinha cantores homens. Essa né? é a primeira vez que tem uma cantora mulher? Sim, no Gandhi, sim. Né, Jaciara é a nossa cantora oficial também, o Ogan Cotoquinho, o Nato, que, né, o Galeto, que também é o mestre lá nosso, e são pessoas que fazem parte da nossa cultura e que fazem parte da nossa comunidade, que já estão ali no Gandhi há mais de 40 anos, fazendo o mesmo trabalho progressivo. E trazendo agora, é por isso que é necessário que nós consigamos trazer os mais jovens, porque essa cultura não pode parar, e ela é muito bonita, e ela mexe com qualquer um, né? Quem ouve o toque do atabaque, né, que chama o Gandhi de candomblé de rua, mas não é só isso, nós somos uma associação cultural, trazer toda a cultura da dança e da hegemonia afro-ancestral. E aí eu volto aqui, né, para Flávia. Eu queria que você explicasse pra gente como que você faz como que a gente pode fazer, né, de uma maneira geral, para disseminar essa cultura, multiplicar. E vou juntar essa pergunta com uma outra que faz sentido, que eu queria que você falasse sobre o vídeo lançado recentemente no YouTube, que contou com a participação da Lazir Simval, que é do tradicional jongo da Serrinha. Como que você faz para disseminar essa cultura e falar um pouquinho também desse vídeo lançado recentemente no YouTube. Então, essa forma de disseminar, né, de expandir, ela vem muito também do mestre Daci, porque as comunidades, uma não conhecia a outra. Um jongo não conhecia o outro, era tudo escondido, né, porque não podia, né, praticar. E aí ele foi nas comunidades, né, disseminando, gente, tipo, liberado. E, então, hoje em dia tem o jongo urbano, porque tem várias rodas culturais de jongo, não tem só o afrolage, tem outras rodas também. Acho que tem umas... É pouco, né, se tratando de manifestação, umas 10 rodas
espalhadas, e essa forma, né, de disseminar mais ainda, né, trazendo os jovens, as crianças, aplicando a Lei 10.639 nas escolas, porque ainda nós temos muita dificuldade quando chega com tambor, as escolas não querem, porque tem um preconceito, tem uma intolerância, né, com a própria cultura, né, por ser uma cultura de matriz afro. E a gente agora lançou um álbum, né, com as nossas músicas, que está em todas as plataformas digitais de música, Spotify, Deezer, Amazon. E a gente teve a honra também de gravar o clipe, porque uma das faixas, né, que inclusive é composição minha, que é o Canto Ancestral, que é o nome do álbum, do Afrolage, tem participação da Lazir Simval. Nós temos outras participações em outras músicas, né, mas essa, para mim, todas são muito importantes, mas a Lazir, o jongo da Serrinha, né? Nossa família jongueira, que é da onde eu aprendi o jongo, mesmo depois que o mestre Daci se foi, eu continuei bebendo ali da fonte, né? Com Val Maria, apesar de frequentar as comunidades jongueiras. E aí esse clipe teve parceria com o Filó, que me ajudou a dirigir. Então, o Dom Filó, né, do Cult, né, que veio. Ele, quando viu, eu falei, eu preciso de ajuda. Eu queria uma ajuda. Ele falou, não, vou gravar com você. Né? Então, fiz o roteiro, a direção, e a Lazir veio super disponível. Então, tendo esse álbum nas plataformas é uma forma de disseminar, das pessoas conhecerem. Então, acessem, né? Pesquisem. O clipe está muito bonito. As músicas também, tem 6 composições, né, com produção do Edu Prestes, que produziu a música toda. E para a gente é muito importante salientar, né, que as composições, as músicas de matriz afro, elas viram domínio público. Ela não é de ninguém, ela é de todo mundo. Então, fiz questão, né, eu virei até produtora fonográfica, de cadastrar, de registrar tudo, porque a gente não pode continuar que as nossas músicas, que as nossas manifestações sejam domínio público, onde todo mundo pode usar, onde é de todo mundo, porque é um pensamento, é todo um trabalho, é uma composição. Né? Eu tive a honra de receber esse canto ancestral em sonho, né, pela minha bisavó, no caso esse, né, tem outros pontos de jongo, e esse, assim, é o mais tocado. Então, acessem lá. E aí eu penso também como essas plataformas e as redes sociais, de uma maneira geral, também é uma forma que a gente tem de acessar locais e pessoas, né? Que a gente não acessaria se não fosse o advento, né? Da internet e da tecnologia. Abel, me veio quando você falou dos tambores, todos vocês falaram dos tambores e da dificuldade de ser aceito, né? Porque tem esse preconceito. Como que é quando você chega num espaço com berimbau, com cantiga? Porque a capoeira, eu não sei se ela é mais aceita ou menos aceita, ou se não, ou se enfrenta exatamente o mesmo preconceito, né? Porque a gente já viu aí vários segmentos, enfim, movimentos até de se apropriar da capoeira e fazer, a capoeira de determinada religião, né? A capoeira... Então, a gente pode dizer que a capoeira, ela sofre mesmo... Eu não sei se é nem o termo certo usar esse mesmo preconceito, mas se ela é mais aceita de uma determinada forma ou não necessariamente? Eu acho que, assim, tem alguns pontos. Por exemplo, quando eu falei anteriormente sobre essa sensação de precedência, vou dar um exemplo mais cristalino disso, que é super da nossa cidade aqui. Eu falei outro dia com um amigo, eu falei, cara, você lembra quando foi a primeira vez que você pegou doce de Cosme e Damião? Aí ele ficou, eu falei, sabe por que a gente às vezes não vai lembrar? Porque um belo dia alguém bateu na sua porta e falou, amanhã é dia de pegar doce. Das duas, uma, ou você ficou com vergonha de falar que era o único que não sabia, ou ficou maravilhado. Falou, cara, tem um dia que todo mundo sabe pegar doce, que maneiro, eu já tô, amanhã vou, pá. Às vezes é a sua mãe, a sua avó, mas os primos, a molecada da tua... Você nunca parou para discutir, você confiou, você seguiu o rio. A capoeira, ela tem um pouco dessa dimensão, assim, por mais que uma pessoa se incomode de falar, pô, os caras batendo tambor na rua, bimbão, não sei o quê,
Mas essa sensação de precedência para determinadas culturas que estão mais enraizadas, como o próprio uma roda de samba, as pessoas olham e falam assim, cara, não, é uma coisa, vamos dizer assim, dessa psique de falar assim, cara, não tem como discutir com isso. Isso vai existir, para além do se eu gosto, se eu tolero, se eu não tolero, não tem como brigar, porque eu vou morrer e as pessoas vão continuar fazendo roda de capoeira e vão continuar, felizmente, fazendo rodas de jongo, desfiles do Ganges e vão continuar pegando doce. Por mais que vira e mexe tenha alguém que queira interferir sobre o que é dar um doce, sobre que sentido tem. E aí eu acho que também tem uma outra contribuição gigante que a galera, como o Afrolage, o Filho Gigante, faz e ensina pra gente, pra cidade, pra a capoeira também, que é no sentido de as pessoas necessariamente não vão ser capoeiristas, necessariamente não vão ser jongueiras, mas entender que aquilo é um momento, uma característica, é um espetáculo da cidade. É uma coisa que só a reunião dessas pessoas na nossa cidade, com a nossa história, com a nossa trajetória, com esses ancestrais, foi capaz de produzir isso. Sim. Eu vou pegar nisso que você trouxe, Abel, para eu fazer um gancho com a apropriação. A gente está aqui encaminhando para o final, então essa pergunta, que é aquela que a gente passa rápido para todo mundo falar um pouquinho, a gente vê grandes movimentos de origem negra, como, por exemplo, o Carnaval, que é uma festa, né, tradicionalmente de pessoas negras, e os enredos, majoritariamente, tratando de temas, muitas vezes de religiões de matriz africana, mas a gente percebe que, às vezes, tem uma apropriação. Então, eu gostaria de saber brevemente de cada um, como que a gente pode exaltar nossa cultura, perpetuar nossa cultura, passar para outras pessoas, porque isso também é uma forma de a gente combater, né, o preconceito, sem que isso seja apropriado e ressignificado e assim apagando, né, e assim apagar a nossa história e toda a nossa bagagem. Eu começo por você, Célio. Falar de apropriação. Isso é natural, né? Naturalmente, já existe vários e vários segmentos que tentam deturpar ou até mudar o nosso ritmo em si, né? Mas eu acho que a ancestralidade ela é muito mais forte que isso. O nosso movimento é muito mais forte e a resistência ela faz parte disso. Então, sim, assim, não conseguem se apropriar. Tentam, mas não se consegue. Sim. Você concorda, Flávia? De certa forma, sim, porque eles, né, se apropriam. A questão não é nem que a gente não queira que todo mundo usufrua. A questão é quando eles chegam, se apropriam e ressignificam e eles conseguem caminhar com a nossa manifestação e a gente não consegue caminhar, né? Na nossa roda do Afrolage, que é todo último domingo do mês, a gente tem a capoeira, a Angola, tem o jongo, tem o samba de roda. E uma vez eu ouvi um mestre branco e ele falou: a capoeira não é do preto, isso não é do nada, a capoeira é do Brasil. Como assim? Agora que ele faz, que ele gosta, que ele é mestre, não pode ser da população preta, porque é uma coisa ruim? Aí ele fala que é de todo mundo. Então, eu já fiquei com aquilo, não vou dar nome, né, do mestre, mas eu fico quase... Mas aquilo para mim foi muito brutal. Eu tive que me levantar, não sou da capoeira, mas na minha roda tem, meu marido, o Ivan Caru, que leva lá, né, capoeira Angola, mas eu tive que... A gente vai terminar esse programa com o Abel tocando pra gente. Então, vou aqui agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio. Obrigada a você pela audiência. E lembrar, antes de chamar o Abel, que você também pode acompanhar o conteúdo desse programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita, e também veja outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta de hoje fica por aqui, muito bem acompanhado e com música. Então, até a próxima. Tchau, tchau. E ouçam Abel. Vamos lá. Essa música aqui foi feita lá na comunidade da Caçapava, Complexo do Andaraí, uma série de oficinas que a gente realizou para a molecada lá do morro,
compor suas cantigas de capoeira pro festival do grupo. Fica assim. Essa turma é boa, não é de bobeira, é da Caçapava, é de capoeira. Essa turma é boa, não é de bobeira, é da Caçapava, é de capoeira. Capoeira é do povo, ela é afro-brasileira. Caçapava é um quilombo de guerreiros e guerreiras que batalham pela vida, lutam pra sobreviver, com mandinga e fundamento, humildade e dendê. Essa turma é boa, não é de bobeira, é da Caçapava, é de capoeira. Essa turma é boa, não é de bobeira, é da Caçapava, é de capoeira.